Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para agora juntos prepararmos uma parte importante de nossa reunião, que é o estudo bíblico de congregação da semana 8 a 14 de julho. Então, vamos para o nosso vídeo. Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para agora prepararmos o nosso estudo. Já agradeço a todos pela presença e que Jeová continue abençoando a cada um de vocês. Então, pegue aí o seu livro, o seu telefone e acompanhe comigo a consideração do estudo. E iniciaremos, ou aliás, daremos continuidade ao capítulo 12, que tem o seguinte tema: falando corajosamente com a autoridade de Jeová. Mas hoje nós iremos considerar apenas dos parágrafos 7 até o parágrafo número 13. Então vamos iniciar fazendo a leitura do parágrafo 7, que diz assim: Mas nem todos em Icônio ficaram felizes ao ouvir o que Paulo e Barnabé tinham a dizer. Judeus que não creram, continuou Lucas, atiçaram as pessoas das nações, instigando-as contra os irmãos. Percebendo que era necessário ficar ali e defender as boas novas, Paulo e Barnabé passaram bastante tempo falando corajosamente. Em resultado disso, a multidão da cidade estava dividida. Alguns eram a favor dos judeus e outros a favor dos apóstolos. Hoje, as boas novas produzem resultados parecidos. Para alguns, elas são uma força unificadora. Para outros, um motivo de divisão. Caso sua família esteja dividida por causa de sua obediência às boas novas, lembre-se de que a oposição muitas vezes é uma reação a boatos infundados ou a calúnias venenosas. Sua conduta excelente pode ser um antídoto para esse veneno e, com o tempo, pode amolecer o coração dos que se opõem a você. Então, iniciando a pergunta parte A, que resultados as boas novas produzem? Então, o resultado é que, para algumas pessoas, elas podem ou são uma força unificadora, para outros, um motivo de divisão, assim como aconteceu no caso de Paulo e Barnabé. Parte B. Caso sua família esteja dividida por causa de sua obediência às boas novas, de que você deve se lembrar? Então, precisamos nos lembrar que oposição muitas vezes é uma reação a boatos infundados ou a calúnias venenosas. Então, a nossa conduta ela pode ser um antídoto para esse veneno. E com o tempo, a pessoa ela pode amolecer o coração e parar de se opor. Leitura do 8. Depois de um tempo, os opositores em Icônio tramaram apedrejar Paulo e Barnabé. Ao saberem disso, esses dois missionários decidiram ir pregar em outro território. Hoje, os proclamadores do reino também agem com prudência. Quando somos confrontados com ataques verbais, falamos com coragem. Mas, quando há ameaça de violência, evitamos fazer algo insensato que coloque desnecessariamente em perigo a nossa vida e a de nossos irmãos espirituais. Pergunta: por que Paulo e Barnabé deixaram Icônio e que lição podemos aprender de seu exemplo? Então, Paulo e Barnabé, eles deixaram Icônio porque eles ficaram sabendo que alguns opositores queriam apedrejá-los. Então, eles decidiram ir pregar em outro território. E isso nos ajuda a entender também que quando nós somos confrontados com ataques verbais, nós vamos falar com coragem. Mas quando há ameaça de violência, nós vamos evitar, vamos ser sensatos, não colocar nem a nossa vida, nem a vida de nossos irmãos em perigo. Subtítulo: Convertam-se ao Deus vivente, 9 e 10. Paulo e Barnabé seguiram para Listra, uma colônia romana, cerca de 30 quilômetros a sudoeste de Icônio. Listra mantinha fortes relações com Antioquia da Pisídia, mas, diferentemente dessa cidade, não tinha uma importante comunidade judaica. Embora seja provável que seus habitantes soubessem falar grego,
A língua materna deles era licaônico. Paulo e Barnabé começaram a pregar numa área pública, talvez porque não houvesse uma sinagoga na cidade. Assim como Pedro havia feito em Jerusalém, Paulo curou em Listra um homem manco de nascença. Por causa do milagre que Pedro realizou, uma grande multidão aceitou a mensagem. Mas, no caso do milagre realizado por Paulo, o resultado foi bem diferente. Conforme descrito no início deste capítulo, quando o homem manco pulou e começou a andar, a multidão em Listra, por ser pagã, imediatamente tirou uma conclusão errada. Eles se referiram a Barnabé como Zeus, principal deus grego, e a Paulo como Hermes, filho de Zeus e porta-voz dos deuses. Barnabé e Paulo, porém, estavam determinados a fazer a multidão entender que eles falavam e agiam não com a autoridade de deuses pagãos, mas com a autoridade de Jeová, o único Deus verdadeiro. Então a pergunta: onde ficava Listra e o que sabemos sobre seus habitantes? Então Listra, ela era uma colônia romana, cerca de 30 quilômetros de distância, né, sudoeste de Icônio. Ela mantinha uma forte relação com a Antioquia da Pisídia, mas diferente dessa cidade, ela não tinha uma importante comunidade judaica. E os seus habitantes, provavelmente, eles falavam grego. A língua materna deles era o licaônico. E também sabemos aqui que eles eram pessoas pagãs, pois quando Paulo e Barnabé, né, eles curaram um manco de nascença, eles quiseram adorar a eles. Então percebemos que realmente eles eram uma comunidade pagã. Leitura do 11 ao 13. Apesar daquelas circunstâncias dramáticas, Paulo e Barnabé ainda procuraram tocar o coração da assistência da melhor maneira possível. Com esse incidente, Lucas registrou uma forma eficaz de pregar as boas novas a pagãos. Observe como Paulo e Barnabé raciocinaram com seus ouvintes. Homens, por que estão fazendo isso? Nós também somos humanos e temos as mesmas fraquezas que vocês. E estamos declarando as boas novas a vocês para que abandone essas coisas vãs e se converta ao Deus vivente, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. Em gerações passadas, ele permitiu que todas as nações andassem nos seus próprios caminhos, embora não tenha deixado de dar testemunho de si mesmo, pois demonstrou sua bondade, dando-lhes chuvas do céu e épocas de colheita abundante, satisfazendo-os com alimentos e enchendo seu coração de alegria. Que lições podemos aprender dessas palavras que nos levam à reflexão? Primeiro, Paulo e Barnabé não se consideravam superiores aos que os escutavam. Eles não fingiram ser algo que não eram. Em vez disso, admitiram humildemente ter as mesmas fraquezas que seus ouvintes pagãos. É verdade que Paulo e Barnabé tinham recebido o Espírito Santo e sido libertados de ensinos falsos. Também haviam sido abençoados com a esperança de reinar com Cristo. Mas eles sabiam que os habitantes de Listra poderiam receber essas mesmas bênçãos se obedecessem a Cristo. Como encaramos as pessoas a quem pregamos? Será que as consideramos como pessoas iguais a nós? À medida que ajudamos outros a aprender as verdades da palavra de Deus, será que nós, como Paulo e Barnabé, evitamos querer ser bajulados por outros? Charles Taze Russell, um destacado instrutor que tomou a frente na obra de pregação no final do século XIX e início do século XX, deu exemplo nesse respeito. Ele escreveu: não queremos homenagem, nem reverência para nós mesmos ou para nossos escritos. Não desejamos ser chamados de reverendo ou rabino. O irmão Russell tinha a mesma atitude humilde de Paulo e Barnabé. De forma similar, nosso objetivo ao pregar não é glorificar a nós mesmos, mas ajudar as pessoas a se converterem ao Deus vivente. Então a pergunta: o que Paulo e Barnabé disseram aos habitantes de Listra? Então, essa é a pergunta parte A. Então, eles disseram:
Homens, por que estão fazendo isso? Nós também somos humanos e temos as mesmas fraquezas que vocês. Estamos declarando as boas novas a vocês para que abandonem essas coisas vãs e se convertam ao Deus vivente, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. Em gerações passadas, ele permitiu que todas as nações andassem nos seus próprios caminhos. Embora não tenha deixado de dar testemunho de si mesmo, pois demonstrou sua bondade dando-lhes chuvas do céu e época de colheita abundante, satisfazendo-os com alimentos e enchendo seu coração de alegria. Pergunta parte B. Que lição podemos aprender das palavras de Paulo e Barnabé? Então, Paulo e Barnabé, eles não se consideravam superiores aos que os escutavam. Eles não fingiram ser algo que não eram. Em vez disso, admitiram humildemente ter a mesma fraqueza que seus ouvintes pagãos. Então, devemos encarar as pessoas e considerar elas iguais a nós. Não queremos ser bajulados pelo que fazemos, falamos, pelo nosso comportamento. Ao invés disso, devemos fazer com que tudo isso seja honra e glória para o nosso Deus Jeová. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza o nosso estudo. Não irei fazer o quadro, depois vocês podem dar uma lida e preparar de uma forma que vocês achem mais interessante, ok? Então, fiquem todos na paz de Deus e até a um próximo vídeo, se Deus quiser.